Olá, alunos do Colégio CAF Macaé e a todos os inscritos do canal Pedro Sami. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios para os alunos, tá? Para o teste, para os alunos que vão estar fazendo esse teste aqui no CAF, colégio situado em Macaé. Se você é inscrito no canal Pedro Sami e tem dúvidas sobre fórmula eletrônica e estrutural de compostos covalentes, geometria molecular, determinação de polaridade e, por consequência, solubilidade em água, soluções que conduzem ou não corrente elétrica, compostos eletrolíticos e não eletrolíticos, e também sobre forças intermoleculares, além de reações de óxido-redução, determinação de NOx, e também sobre ácidos e bases, nomenclatura, identificação, força. Eu convido você a estar nesse canal, a estar nesse vídeo e acompanhar a nossa resolução da lista de exercícios. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: o fosfogênio COCl2 é usado na proteção de policarbonatos, que são plásticos, que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, vidros à prova de balas e CDs. Dê a fórmula eletrônica dessa substância. Então, a fórmula eletrônica é aquela fórmula que eu indico o compartilhamento dos elétrons. Então, a primeira coisa aqui é analisarmos a família de cada um desses elementos. Então, carbono é da família 4A, oxigênio é da 6A, cloro é da 7A. Em moléculas desse tipo, nós temos que determinar o átomo central. E o átomo central é aquele que está em menor quantidade. Aqui, tanto o carbono como o oxigênio estão em menor quantidade. Então, você vai ter que verificar aquele que faz mais ligações. E quem faz mais ligações aí é o carbono, porque sendo da 4A, para chegar a 8, faltam 4 ligações. Então, vou colocar aqui no centro da nossa molécula o carbono, vou colocar o oxigênio aqui acima, um cloro à direita, outro cloro à esquerda. E vou colocar os elétrons. Então, aqui, como eu sei que o cloro só faz uma ligação, para ele ser da 7A, eu vou colocar os 7 elétrons do cloro aqui, e vou colocar o seu elétron isolado para fazer a ligação com esse carbono. Um dos 4 elétrons do carbono eu coloquei para fazer a ligação com o cloro. A mesma coisa vai acontecer com o cloro da esquerda. E as duas ligações restantes que o carbono faz será com o oxigênio, que está logo acima aqui. Deixa eu botar aqui os 6 elétrons do oxigênio. Lembrando que é necessário colocar todos os pontinhos, todos os elétrons. Eu confiro isso na prova, tá bom? E aí nós vamos agora fazer um compartilhamento, que é circular esses elétrons. Então, quando eu circulo esses elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, perceba aqui comigo que o cloro tinha 7, ganhou mais 1, 8. A mesma coisa com o cloro da esquerda. E o oxigênio tinha 6, ganhou mais 2 no compartilhamento com o carbono, 8. Bom, acabamos a questão, é só a fórmula eletrônica que ele quer. Agora nós vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte. Aparecendo aí na sua tela. Depois do ácido sulfúrico, o ácido nítrico é o mais produzido e usado pela indústria. A sua formação pode se dar naturalmente ou industrialmente. Ele pode ser formado em ambientes não poluídos durante as chuvas, acompanhadas de relâmpagos, e pode ser liberado por veículos com motor a explosão e que ocasionam um tipo de chuva ácida. Dê a fórmula estrutural do H2SO4 e do HNO3. Bom, gente, neste caso aqui, nós novamente vamos verificar que o átomo central, nesse caso vai ser o enxofre, não há dúvida, porque não tem nenhum átomo em menor quantidade que ele, nenhum elemento em menor quantidade que ele. E aqui eu tenho 2 elementos em menor quantidade, hidrogênio e nitrogênio, contudo, o hidrogênio só faz uma ligação, nós sabemos que ele é uma exceção ao quinteto, é da família 1A, fica satisfeito com 2 elétrons, ao passo que o enxofre da 6A, o oxigênio também da 6A, nitrogênio da 5A, oxigênio da 6A. Perceba que o nitrogênio, por ser da 5A, ele quer fazer 3 ligações. Por isso que ele vai ser o átomo central, né? Nessa disputa aqui dos dois seria um átomo central. Existe também algo interessante, que é que nós temos oxiácidos, que são ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula. E aí, toda vez que eu tenho um oxiácido, o hidrogênio se liga ao oxigênio. Então, em oxiácidos,
são ácidos com oxigênio, o hidrogênio se liga com o oxigênio. Então essa é uma informação extremamente importante para a gente fazer para esta questão aqui. Bom, então aqui vamos começar então colocando o átomo central. No primeiro ácido aqui é o enxofre. Ao redor dele eu vou ter os oxigênios, um à direita e um à esquerda, um em cima, um embaixo. E aqui eu vou ter os hidrogênios também. Ótimo. Vamos começar com a ligação que eu sei que existe, a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Por isso que eu coloquei o hidrogênio próximo aqui do oxigênio. Um elétron da família 1A, oxigênio 6 elétrons, família 6A. Um hidrogênio, um oxigênio, um elétron. Perceba que de propósito aqui, né, de maneira intencional, eu coloquei um elétron aqui para fazer a ligação com o hidrogênio e a sua segunda ligação desse oxigênio que está ligado ao hidrogênio vai ser com o enxofre, que só faz duas ligações covalentes normais também. Então aqui dos 6 elétrons do enxofre eu vou colocar um elétron para fazer cada ligação com oxigênios que estão ligados aos hidrogênios e os 2 elétrons para fazer ligações com oxigênios aqui na vertical. E agora eu vou começar com a ligação que eu sei que existe, a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então aqui eu comecei com essa ligação e comecei com essa. O oxigênio tinha 6, ganhou 1 do compartilhamento de elétrons aqui do hidrogênio, então ficou com 7. Agora ele vai ganhar mais um elétron compartilhado aqui com o enxofre, 8, e aqui também 8. Agora eu preciso justificar a ligação desse enxofre com os outros oxigênios, os oxigênios da vertical. E aí eu não posso continuar fazendo ligações covalentes normais, que são essas que nós fizemos tanto na primeira quanto na segunda questão até aqui. Então eu vou precisar fazer uma ligação especial que é adativa ou coordenada. O que acontece? Se o oxigênio tem 6 elétrons, ele não vai entrar com nenhum desses elétrons. Quem vai entrar com os elétrons aqui para fazer a ligação vai ser o átomo que já está com o octeto completo, que é o enxofre, e que ele tem par de elétrons livres para isso. Então aqui, ó, eu vou emprestar os 2 elétrons, perceba que dos 6 elétrons do oxigênio ele não entrou com nenhum, para fazer a ligação com o enxofre. A mesma coisa acontece aqui embaixo. E aí nós vamos fazer o quê? Sinalizar o compartilhamento circulando os elétrons. Bom, essa é a fórmula eletrônica, só que ele pede a fórmula estrutural. Para cada par de elétrons compartilhado, eu coloco um traço. Então a fórmula estrutural desse daqui seria S, traço O, traço O, traço O, traço H, traço O, traço H. Agora vamos fazer a outra fórmula estrutural, que vai ser a fórmula do HNO3. Então aqui vimos que o nitrogênio vai ficar no centro da molécula, um oxigênio aqui à direita, outro oxigênio à esquerda, um oxigênio para cima. Desses 3 oxigênios, um vai estar ligado com o hidrogênio, que só tem um hidrogênio, que eu vou colocar neste daqui da ponta direita. Vamos começar com a ligação que eu sei que existe entre hidrogênio e oxigênio. Então percebam aqui que eu já coloquei os elétrons dispostos para fazer esta ligação. Bom, o oxigênio já fez só uma ligação, o hidrogênio também fez uma, o oxigênio precisa de mais uma, sendo da 6A ele precisa de 2 ligações, então ele vai fazer a sua segunda ligação com o nitrogênio. 5 elétrons de nitrogênio, então o nitrogênio fez a sua ligação com o oxigênio. Esse oxigênio já está satisfeito, fez suas 2 ligações, sendo da 6A, e o nitrogênio tem que fazer mais 2. Então eu vou escolher ou o oxigênio acima ou o oxigênio ao lado para fazer essa ligação dupla restante com o nitrogênio. Eu vou escolher o oxigênio aqui de cima. Bom, agora que o nitrogênio fez todas as suas ligações covalentes normais,
ou seja, aquela que um elétron parte dele e um elétron parte do outro átomo, eu preciso justificar ainda a ligação desse terceiro oxigênio com esse nitrogênio. E como o nitrogênio já está com o octeto completo e ele não quer estourar o seu octeto, ele vai fazer uma ligação covalente chamada de dativa ou coordenada, como nós já vimos que o enxofre também fez. Então, ao invés de um elétron de cada, os dois elétrons virão do nitrogênio que já está com ele. Quando ele cede esses elétrons para fazer a ligação entre o oxigênio e o nitrogênio, ele não ganha nem perde elétrons do nitrogênio. E o oxigênio, como não entrou com nenhum, ganha automaticamente 2. E ele fica estável. Fórmula eletrônica, só que ele quer a fórmula que aqui? Estrutural. Então vamos lá, vai ficar O traço N dupla O simples H. Ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: o tetracloreto de carbono, CCl4, é um líquido muito pouco reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. Qual é a geometria molecular desta molécula? Bom, aqui nós precisamos analisar o número de nuvens ligantes e não ligantes, para que depois de montar a fórmula estrutural, nós vamos ver qual vai ser a disposição real dos átomos no espaço. Isso é geometria molecular. Então aqui nós sabemos que o carbono ele é um elemento da família 4A, o cloro é um elemento da família 7A, quem está em menor quantidade, aí o elemento que está em menor quantidade na fórmula é o carbono, por isso que ele vai ficar no centro da molécula. Ao lado um cloro, outro cloro, o cloro em cima e um cloro embaixo. E agora o carbono sendo da 4A, qual o número de ligações que falta para chegar a 8? Exatamente, 4 ligações. Então nós vamos fazer aqui uma ligação do carbono com cada cloro, porque o cloro só faz uma e o carbono faz 4. Lembrando de colocar todos os elétrons. E aí eu faço os compartilhamentos. Então aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Essa é a fórmula eletrônica. Como é que vai ser a fórmula estrutural? Para cada par de elétrons compartilhado, como nós já vimos anteriormente, eu coloco um traço. Então aqui, Cl, Cl, Cl. Perfeito. Agora a gente vai analisar o número de nuvens ligantes nesse átomo central. Então aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 nuvens ligantes. Bom, se eu tenho 4 nuvens ligantes e nenhuma nuvem não ligante, a geometria é o que nós chamamos de tetraédrica. E aí como é que é a geometria tetraédrica? Eu vou colocar um carbono, um dos átomos ligados ao átomo central, que é o cloro, para cima, e os outros 3 cloros para baixo, nessa disposição aqui. Você não precisaria desenhar essa geometria, porque ele pede nome, e essa é uma questão objetiva, né? Mas aqui a gente bota geometria tetraédrica. Não estudem apenas a forma de montar essa geometria, mas como quaisquer outras também. Linear, angular, piramidal, ok? São as 5 principais que caem. A tetraédrica foi ficar na lista, mas assim, uma questão aí para os alunos do teste sobre geometria. Pode sair qualquer uma dessas, tá? E aí a alternativa correta seria a nossa letra E de escola. Letra E. No pique, vamos para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte: os gases amônia, dióxido de carbono e trióxido de enxofre são insumos importantes na indústria química. Em relação a essas moléculas, desenhe a sua geometria, então agora é obrigatório o desenho, e também indique quais são solúveis em água. Bom, para a gente fazer isso aí, a gente tem que pensar no seguinte: a água aqui, que é o H2O, ela é uma substância
polar. E na química vale a regra, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então o que nós temos que fazer? Fazer a fórmula eletrônica e estrutural, traçar a geometria, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Só que agora nós também temos que determinar a polaridade da molécula. Se a molécula for polar, vai ser solúvel na água, que também é polar. Se a molécula for apolar, quer dizer que vai ser insolúvel na água. Primeira substância, o NH3, ele vai ser o átomo central nitrogênio, que está em menor quantidade, é da família 5A, faz 3 ligações. Então eu coloco aqui o meu nitrogênio com os seus 3 elétrons ligantes, e aqui sobra, né, elétrons não ligantes. Vou botar aqui um hidrogênio para fazer cada ligação com ele, bonitinho, do jeito que estamos vendo. Então, 1, 2, 3, perfeito. 3 ligações de nitrogênio já foram feitas, fórmula eletrônica concluída, fórmula estrutural H-N-H simples H. E agora sim vamos para a nossa geometria. Aqui é importante sinalizar nessa fórmula estrutural esse par de elétrons não ligantes. Na geometria isso é importante. Então aqui nós temos o quê? 3 nuvens ligantes. E eu tenho uma nuvem aqui, ó, não ligante. Então a geometria aqui vai ser piramidal. E aí como é que é a geometria piramidal? N ligado a 3 Hs assim, nessa disposição para baixo, par de elétrons para cima. Agora, para traçar a polaridade, nós temos que lembrar que eu vou traçar um vetor eletronegatividade, um vetor de polo, um vetor de momento de polo, que vai sair do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, sai do hidrogênio em direção ao nitrogênio. Esses 3 vetores, eles se somam. E somados esses 3, vão dar um vetor resultante para onde? Para cima. Esse vetor resultante para cima indica que a molécula ela vai ser o que aqui? Polar. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora com o CO2. Carbono vai ser o átomo central em menor quantidade, família 4A o carbono, oxigênio família 6A, logo carbono no centro. Vou botar aqui os 2 elétrons dispostos desta maneira, já que o oxigênio ele faz 2 ligações e se ele é o central, ele vai estar ligado com esses 2 oxigênios aí, o meu carbono. E agora o que eu faço? Os compartilhamentos. 1, 2. O oxigênio ficou satisfeito, fez suas 2 ligações. O carbono vai ficar agora fazendo as 2 ligações restantes com o oxigênio da direita, totalizando 4 ligações. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, C dupla O ligado a C dupla O. Ok? Agora, a gente tem aqui quantas nuvens ligantes no átomo central? 2. A ligação dupla conta como uma nuvem ligante, tá? Existe alguma nuvem não ligante? Não, porque se existisse seria angular. Quando tem 2 nuvens ligantes e uma ou 2 nuvens não ligantes é angular. Mas aqui só tem 2 nuvens ligantes, normal. Então a geometria vai ser linear. E como é que é a geometria linear? Exatamente igual a fórmula estrutural. Então aqui ó, C dupla O dupla O. Agora nós vamos traçar o vetor polaridade. Então vai sair um vetor do menos eletronegativo para o mais, vetor para o oxigênio. Vetor do menos eletronegativo para o mais, vetor para o oxigênio. Esses vetores, eles se anulam. E se esses vetores se anulam, quer dizer que essa molécula aqui vai ser o quê? Apolar.
Vamos para a última, SO3, oxigênio da família 6A, enxofre também é da família 6A. No meio da fórmula, né, o átomo central vai ser o enxofre, porque ele está em menor quantidade. Então aqui eu boto o enxofre no centro, um oxigênio à direita, vou botar um pouco mais para baixo aqui, um enxofre no centro, um oxigênio à direita, outro para cima, outro à esquerda. E agora o que eu vou fazer? Bom, o enxofre ele faz duas ligações, eu vou ter que escolher um dos três oxigênios para fazer essa ligação dupla com o enxofre, né? Para satisfazer tanto o oxigênio quanto um dos enxofres, para fazer essa para satisfazer, desculpa, eu estou gravando um pouco rápido porque eu estou aqui no intervalo do almoço do curso. Para satisfazer tanto o enxofre quanto o oxigênio, ambos fazem duas ligações, eu vou escolher um deles para os dois fiquem satisfeitos ao mesmo tempo, né? Então aqui eu vou escolher esse oxigênio aqui da direita, e aí eu vou fazer a minha ligação covalente normal, ó, onde um elétron vem de cada átomo, perfeito. Aqui eu só sinalizei, né, só coloquei 2 elétrons do enxofre, mas ele tem 6, vou botar 2 para cá, 2 para cá. Aqui eu vou botar os elétrons do oxigênio, que são 6. Aqui também. E agora, para justificar esse enxofre como átomo central estar ligado a outros 2 oxigênios, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Exatamente, ligação covalente dativa ou coordenada. Então, ao invés de um elétron vir de cada átomo, os 2 elétrons vão vir do enxofre. São doados para fazer essa conexão com os oxigênios aí, da esquerda e também o de cima. Fórmula eletrônica, agora a fórmula estrutural vai ficar como? S traço O dupla O. Agora nós vamos analisar o número de nuvens ligantes e não ligantes. Então aqui eu tenho 3 nuvens ligantes no átomo central, lembra que a dupla conta como uma nuvem ligante, e nenhuma nuvem não ligante. Então a geometria vai ser trigonal. Como é que é a geometria trigonal? Eu vou dispor essas ligações para formar um triângulo. Vou botar a dupla para cima, mas ela poderia também estar na diagonal, tá? Só uma questão de simetria e desenho de molécula aqui, mas você poderia colocar a dupla para qualquer uma das orientações ali também. Bom, entre enxofre e oxigênio, mais eletronegativo é o oxigênio. Então, vetor para o oxigênio, vetor para o oxigênio, vetor para o oxigênio. Esses 2 vetores aqui de baixo da diagonal, esse e esse daqui, dão um vetor resultante para baixo. Esse vetor resultante para baixo, ele se cancela, ele se anula com esse aqui de cima. E aí, por consequência disso, essa molécula vai ser o quê? Apolar. Logo, quais são as moléculas que vão ser solúveis em água? Apenas a única polar, que é o quê? O NH3. Então, as solúveis em água, apenas NH3, ok? No pique, vamos para a nossa quinta questão, a penúltima questão aí, envolvendo assuntos de ligações químicas. Observe o desenho, ele representa um circuito elétrico. O becker contém água pura, a qual se adiciona uma das seguintes substâncias listadas abaixo. Quais dessas substâncias provocam o acendimento da lâmpada do sistema? Para acender a lâmpada, só há 2 casos que há esse acendimento da lâmpada, porque eu vou conduzir eletricidade em meio aquoso nesse sistema aí, nessa situação apresentada na questão. Primeiro caso, se tiver o quê? Um composto iônico.
E aí, quando é que eu sei que eu tenho um composto iônico? É aquele composto formado por metal mais ametal. Segundo caso, se eu tiver um composto covalente ácido, e é aquele cara que começa com H, né? Ok? Bom, então vamos lá. Aí você pega a tabela periódica, que vai estar no final da sua prova. Há uma separação aqui, certo? Entre metais e ametais que vocês já conhecem bem. E verifica cada um desses elementos aí, ok? Então vamos lá, começando com o sódio. Sódio, se você for olhar na tabela aí, ele é o que? Metal. E oxigênio é ametal. Independente da presença de hidrogênio aqui, nós vamos ter um composto que? Iônico. Aqui nós temos carbono como ametal e oxigênio também como ametal, e ali eu tenho hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é o que? Covalente. Só que ele não é um covalente ácido, ele não começa com hidrogênio, ele é só covalente. Aqui nós já temos o que? O cloro, que é ametal, associado ao hidrogênio, que está aqui. Então esse daqui é o que? Covalente, só que como começa com hidrogênio, ácido. NaCl, nós temos o que? O sódio, que é metal, e o cloro, que é ametal. Então aqui nós temos um composto que? Iônico. Aí agora é só verificar quais que atendem aqueles dois critérios. Então, o 1 por ser iônico, o 3 por ser covalente ácido e o 4 por ser também o que? Iônico. Então, as substâncias que provocam acendimento da lâmpada vão ser as substâncias um, 3 e 4. Ok? Sim? No pique, vamos para a nossa última questão de ligações químicas, que pergunta o seguinte: considere as seguintes substâncias e suas aplicações. Então, a substância HF, que é utilizada na gravação de escritas em vidro, e a substância HCN, que é utilizada na execução em campos de concentração nazistas. E ele pergunta qual delas possui maior temperatura de ebulição, justifique mencionando as forças intermoleculares de cada uma delas. Bom, gente, aqui, em teoria, nós temos que analisar a polaridade. Se a molécula é apolar, como essa daqui, é dipolo induzido, que é uma interação entre as moléculas fraca. Se a molécula for polar, como a amônia, ponte de hidrogênio, porque eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio. Agora, se ela for polar e não faz ponte de hidrogênio, aí é dipolo-dipolo. Então, aqui nós temos o HF. O HF nós temos o quê? Nós temos o flúor ligado ao hidrogênio. Toda vez que eu tenho FON, a buzina do caminhoneiro, FON, ligado a hidrogênio, eu tenho uma força intermolecular chamada ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é a força intermolecular mais intensa entre as moléculas de uma substância. Por consequência disso, ela vai ter maior temperatura de ebulição. Agora vamos verificar essa daqui, ó. HCN. Aqui nós teríamos que montar a fórmula estrutural para determinar a polaridade. Aqui o átomo central vai ser o carbono, porque faz mais ligações. Nós temos todos em menor quantidade. Quando tem todos em menor quantidade, aquele que faz mais ligações vai ser o central.
Então coloco o carbono no centro com seus 3 elétrons, mais um aqui, nitrogênio com seus 5 elétrons, e aqui um elétron do hidrogênio, o carbono tem 4, né? Coloquei ali o outro para lá, faço a ligação do carbono com o hidrogênio e do carbono com o nitrogênio. Então aqui o que nós temos? Fórmula eletrônica, fórmula estrutural H-C tripla N. Se eu tenho 2 nuvens ligantes nessa estrutura, a geometria é linear, ou seja, eu repito a fórmula estrutural. Analisando agora a polaridade, sempre do menos eletronegativo para o mais, então vetor para o carbono, vetor para o nitrogênio. Esses 2 vetores, eles se somam, dando um vetor resultante para cá. E aí, como o vetor resultante foi para cá, a molécula é o quê? Polar. Se a molécula é polar, o tipo de interação que essa molécula faz vai ser de polo permanente, ou ainda de polo de polo. Ele pergunta quais das duas vão ter maior temperatura de ebulição. Então a resposta, o HF, tem maior ponto de ebulição, pois realiza pontes de hidrogênio. Ok? Bom, agora eu vou dar uma apagada nesse quadro aqui para a gente finalizar aí com as questões que restam sobre reações de oxidação e ácidos e bases. Vamos lá, gente, no pique, voltamos aí, vamos para a nossa questão 7, que diz o seguinte: o ferro, metal muito utilizado no nosso cotidiano, é obtido a partir da hematita, minério que contém óxido de ferro, Fe2O3. A obtenção desse metal ocorre de acordo com a equação representada abaixo. Sobre esse processo, todas as afirmativas são corretas, exceto ele que é errado, ok? Então ele fala aí, o oxigênio é agente redutor, o ferro sofre redução, o ferro ganha elétrons durante o processo, o carbono perde elétrons durante o processo. E aí? Bom, gente, aqui a gente precisa saber o seguinte: como eu tenho uma reação dessa, eu preciso primeiro determinar o NOx de cada um dos elementos, para depois fazer essa análise aí de quem sofreu redução, de quem sofreu oxidação e todo o resto. Então, cuidado na hora de fazer o NOx, porque existem umas regras que vocês precisam memorizar, correto? E além disso, esses números que aparecem antes de cada substância no balanceamento não vai influenciar no cálculo do NOx. Esse 3, esse 2, esse 3, tá? Somente esses números que aparecem como índice aí. Então vamos lá. Oxigênio é um elemento da família 6A. No final da fórmula, ele é menos 2, como eu tenho 3, menos 6. Para isso aqui dar zero, o ferro vai ser mais 6. Como eu tenho 2 ferros, mais 3. O carbono aqui não tem regra para ele. O oxigênio novamente da família 6A no final da fórmula, menos 2, menos 2. Para dar zero aqui, o carbono é mais 2. O ferro é uma substância simples, então o NOx dele é zero. O oxigênio no final da fórmula da família 6A, menos 2, menos 4, para dar zero, mais 4. Então, quem sofreu oxidação e redução aí, né? O ferro, ele sofreu uma mudança no NOx de mais 3 e ele foi para o NOx zero. Então, quer dizer que ele reduziu o NOx. Quando o NOx reduz, o próprio nome já diz, redução.
que nós sabemos que é o ganho de elétrons, correto? Já outro que sofreu mudança foi o carbono. O carbono saiu de mais 2 e foi para mais 4. Então aqui ele aumentou o NOx. Se aumenta o NOx, ele sofreu o quê? Oxidação. Oxidação é a perda de elétrons, ao contrário da redução, que é o ganho, ok? Aí ele fala também sobre agente oxidante e agente redutor, né? Então vamos aproveitar e já fazer isso também. Então, o agente redutor aqui vai ser a substância presente no reagente que contém o elemento que sofre o quê? Oxidação, é o contrário. Então, o agente redutor é a substância na reação química do reagente que contém o elemento não que reduziu, mas que oxidou, porque o fato dele oxidar provoca a redução no outro. Então, o agente redutor aqui vai ser o meu CO. Ao passo que o agente oxidante já vai ser o contrário, é quem sofreu redução. A substância que contém o elemento que sofreu redução. O agente oxidante vai ser quem? Fe2O3. Certo? Então vamos aí novamente para as afirmativas. O oxigênio age como redutor. Não. O redutor é quem? O CO. Então já achamos aqui a incorreta, porque ele quer a incorreta. A incorreta aqui é a nossa letra A. Vamos só conferir as outras. O ferro está sofrendo redução, correto? O ferro ganha elétrons, sim, porque redução é ganhar elétron. O carbono perde elétrons no processo, correto, porque oxidação é perda de elétrons, ok? Vamos então para a nossa questão 8. Considere os ácidos a seguir e suas aplicações. Água de bateria de automóveis, H2SO4. Água mineral com gás, H2CO3. Ácido muriático, HCl. Marque a alternativa correta acerca das substâncias assim. O HCl é um ácido moderado e o H2CO3 também. Então, o HCl é um hidrácido que tem cloro. Toda vez que eu tenho um hidrácido, que é um ácido sem oxigênio com cloro, ele vai ser um ácido forte. Lembra dos hidrácidos fortes, não é isso? Hidrácidos fortes. HCl, HBr e HI. Aí lembra que eu falei até um macetinho para isso, né? Cloro, bromo e iodo. Clara é brilhante e inteligente. Então aqui HCl, HBr e HI. Então aqui está errado, diz na letra A. O H2CO3 já vai ser um oxiácido. E aí quando eu tenho um oxiácido, eu tenho que lembrar do seguinte. Aqui eu tenho a fórmula geral de um oxiácido, que é o HYEOX. Se essa subtração entre o oxigênio e o hidrogênio der 2 ou 3, é uma coisa. Se essa subtração der 1, é outra coisa. Se essa subtração der 0, é outra coisa. 2 ou 3 quer dizer que vai ser o quê? Forte. 1 quer dizer o quê? Moderado. Ou semi-forte, tá? E 0 que? Fraco. Contudo, esse cara aqui, o H2CO3, a subtração do número de oxigênios, que é 3, menos o número de hidrogênios, ele vai dar 1. Ele deveria ser classificado como moderado, mas ele é uma exceção à regra. Ele vai ser o que? Fraco. Tá bom? É a única exceção aí em relação à força dos oxiácidos.
tá bom? Então, o HCl é um ácido moderado? Não, é forte. O H2CO3 também não, é fraco. HCl e H2SO4 são ácidos fortes. O HCl sim. E o H2SO4 também, ó, porque 4, que é o número de oxigênios, menos 2, que é o número de hidrogênios, vai dar 2. Quando dá 2 aqui, ele é o quê? Forte. Então, essa letra HCl é o ácido forte. HCl e H2SO4 são ácidos fracos, está incorreta, porque o quê? Ambos são fortes. O H2CO3 é o ácido carbonoso. Aí nós temos que pegar e fazer aqui a determinação do NOx e dar uma olhada naquela tabela de nomenclatura que nós vimos, né? E aqui também vai já pedir o nome também do H2SO4. Então vamos lá. Aqui a gente pega, separa por elemento e faz o NOx. Mais 1, como eu tenho 2, mais 2, menos 2, como eu tenho 4, menos 8, para isso aqui dar 0 vai ser o quê? Mais 6. Vou fazer desse também logo, mais 1, como eu tenho 2, mais 2, menos 2, como eu tenho 3, menos 6, para dar 0, aqui vai ser mais 4. Aqui, quando eu tenho o NOx do elemento central como mais 4, e como mais 6, quando é mais 6, eu adiciono ICO. Então, esse cara aqui vai ser o quê? Ácido sulfúrico. Ok? E aí, quando é mais 4, deveria ser uso pela regra. Mais 3 e mais 4 é uso. Contudo, para o carbono, o bório, o silício, com mais 3 e mais 4 desses elementos, também vai ser ICO. Então, aqui o nome desse ácido seria ácido carbônico. E aí a alternativa correta, então, é a letra D, ácido sulfúrico. Vamos agora para a última questão, que é a 9, que diz o seguinte: as bases são substâncias com várias aplicações na sociedade. Para se fazer o sabão líquido, é utilizada a substância KOH. Já o sabão sólido é utilizada a substância NaOH. Para neutralizar a acidez estomacal, é utilizada a substância MgOH2. Enquanto para corrigir a acidez do solo agrícola, a substância CaOH2. Aí na letra A fala o seguinte: as bases MgOH2 e CaOH2 são solúveis, enquanto NaOH é insolúvel. Bom, todas as bases que são formadas por metais da família 1A, como são essas aqui, vão ser bases o quê? Solúveis. 1A solúveis. Então ele falou o quê? As bases MgOH2 e CaOH2 são solúveis, enquanto NaOH é insolúvel. Não, NaOH é solúvel. E essas daqui são o seguinte: essa base de magnésio, ela vai ser insolúvel, é uma exceção à regra. E as bases da família 2A, com exceção da do magnésio aqui, vão ser pouco solúveis. Tá bom? Então, está incorreto aí o que diz, tá? MgOH2 é o hidróxido de manganês. Não, esse elemento Mg é magnésio. Então, aqui vai ser hidróxido de magnésio. Continuando aí, KOH é uma base forte, sim. Bases formadas por metais da família 1A são bases o quê? Fortes. 1A e 2A, tá bom? Tanto 1A quanto 2A aí vão ser bases fortes, tá? Com exceção
da de magnésio e também a de berílio, tá? Tá certo então? Tá certo. Porque a base formada por metal da família é um A, que é o KOH, uma base forte. Então aqui, letra C de casa. O CaOH2 é uma bomba base. Não. Como tem aqui duas hidroxilas, ela vai ser uma de base. Já achamos aí a correta, é a C. Só queria confirmar a letra B. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, envie essa videoaula para outros alunos, amigos seus de outras escolas, ou você que está se preparando para a prova do IFE, ou para a prova ainda do Colégio Naval. Esse assunto também cai nessas provas. Espero que tenha ajudado um pouco vocês a elucidar acerca desses assuntos, né? O Colégio Naval não cai com tanta profundidade assim, mas essa parte final de ácidos de base sim, tá bom? E aí, até o nosso próximo encontro aqui no canal Pedro Sami. Valeu, gente. Tchau, tchau.